quando nós falamos de portais abertos, o que seriam esses portais? Como a própria palavra diz, portal. Repita comigo, porta. Quando essas portas são abertas, são oportunidades que nós temos de atravessá-las, só que muitas vezes, essa travessia não é fácil. Exige lutas, batalhas, sacrifícios. Em muitos momentos nós temos que ir contra aquilo que nós somos, mas aí que entra a palavra mover. Quando existe um mover para aquele tempo, repita comigo, existe uma graça especial. É uma graça especial para que nós possamos realizar aquilo que o momento pede. Quando o Senhor disse para Abraão, saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, não era uma decisão fácil. Porém, aquele era o mover para aquele tempo. Então não importava qual fosse a circunstância, qual fosse a dificuldade, Abraão tinha a graça para passar por cima de todas as dificuldades e sair daquele lugar. Quando o Senhor disse para Isaac, fique nessa terra de dificuldades, não desça para o Egito, fique neste lugar porque eu vou te abençoar. Era o mover que o Senhor estava derramando sobre a vida dele, para que ele tivesse graça e ficasse em um lugar de grandes dificuldades, mas ele não sofresse nenhuma consequência por conta dessas dificuldades. Então, este momento que nós estamos atravessando é a mesma coisa. Então é nessa hora que nós temos que tomar decisões, repita comigo, radicais, ousadas. Por quê? Porque essa é a hora que nós vamos conseguir fazer coisas que em outras oportunidades nós teríamos dificuldades maiores. Nós sabemos que constantemente o Senhor trabalha a nossa mudança. Até porque a primeira palavra que foi pregada por Jesus aqui na terra e por João Batista antes de Jesus foi arrependimento. O que seria o arrependimento? Mudança. Em outras palavras, o velho sai e um novo você entra. Se nós pegarmos no livro de Levítico 26, no versículo 10, diz o seguinte: tirareis fora o velho para eu colocar o novo. Isso não é somente da nossa parte. Deus trabalha dessa mesma forma. Porque Deus não simplesmente acrescenta, Ele muda. Ele tira a sua realidade de hoje para colocar uma realidade nova. Ele tira os seus resultados de hoje para colocar resultados novos. Ele tira aquilo que você está vivendo momentaneamente e estabelece uma nova realidade para nós. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, versículo 17. E o que vemos é que, repita comigo, qualquer um. Vamos juntos, qualquer um. Eu continuo. Unido ao Messias, tem a chance de viver, tem a chance de um novo, repita comigo, recomeço. Qualquer um tem a chance de viver uma nova vida. Qualquer um. E quando aqui diz recomeço, nós estamos falando de começar do zero. O que seria começar do zero? Repita comigo, zerar absolutamente tudo. E o que nós vamos zerar? Apagar dores, aflições, angústias, tudo aquilo que tem se levantado para nos derrubar. Então quando a Bíblia diz, todos têm a oportunidade de um recomeço, é porque todos têm a oportunidade de um recomeço. Essa palavra não vem para um público específico, vem para absolutamente todos, mas só vive isso, só vive essa realidade quem toma posse. Quando palavras como essa vêm, é para te dar muita esperança. No livro de Romanos 12, 12 diz, alegrem-se na esperança. Por que diz isso?
Porque a partir do momento que nós perdemos a esperança, nós já não temos força para lutar. Porque o que seria esperança? Alguém sabe me dizer? Esperança seria esperar que aquilo que você quer aconteça com você. O que você quer que aconteça na sua vida? Se você ainda tiver esperança que você pode viver, então você está no caminho certo. Porque a partir do momento que o Senhor está dizendo, unido ao Messias, vamos trocar, unido a Deus, junto do Senhor, todos nós temos a chance de um novo recomeço. A velha vida, mas dê o seu melhor, repita comigo, a velha vida se foi. De novo, a velha vida se foi. Você crê nisso? Só que a velha vida ir embora não depende única e exclusivamente de Deus. Nós precisamos tomar decisões o quanto antes, porque existe um portal aberto. Um portal aberto para o quê? Para que essa velha vida vá embora e para que uma nova chegue. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. E repita comigo, é demais. Por que é demais? Porque Deus não trabalha com projetos pequenos. Tudo que Ele faz é grande e principalmente é novo. Quando na Bíblia diz, no livro de Marcos 2, que não se remenda pano novo em um pedaço de roupa velha, Deus trabalha exatamente assim. Não é somente conosco. Ele não vai pegar algo novo e colocar na sua vida velha. Ele vai tirar a vida velha e colocar uma vida nova. Nós falamos muito sobre vitórias inéditas, coisas novas. Olha alguns sinônimos da palavra inédita. Projeta para eles, por favor. Repita comigo. Diferente, extraordinário, excepcional, incomum, anormal, raro, especial, novo e sem precedentes. Então, qual é a declaração que você tem que fazer para você sem parar, sem cessar? Eu vou viver algo diferente. Eu vou viver algo extraordinário. Eu vou viver algo excepcional. Eu vou viver algo incomum. Eu vou viver algo anormal. Eu vou viver algo raro. Eu vou viver algo especial. Eu vou viver algo novo. E repita comigo, eu vou viver algo sem precedentes. Só que sem fé é impossível viver absolutamente tudo disso que foi prometido. Sem fé não dá para viver. Olha o que diz em João 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não conseguimos entender o porquê que acontece ou porquê aconteceu. E essa é a resposta para muitas perguntas desse jeito. É por conta do pecado dos seus pais? É por conta dos seus pecados? Existem coisas que são consequências, sim. Só que existem outras oportunidades que são somente oportunidades que o Senhor criou para que a glória dele se manifeste em nossa vida. Quando nós falamos de cegueira, feche os seus olhos um minutinho. Fique dessa forma, por favor. Essa era a forma que esse cego viu o mundo. Se eu pedisse para você caminhar do jeito que você está, até que lugar, qual distância você conseguiria percorrer? Agora abra os seus olhos. Se eu pedisse para você caminhar exatamente do jeito que você está agora, você acreditaria que você conseguiria ir mais longe?
Por quê? Só que de verdade, tanto assim quanto assim, nós conseguimos chegar nos mesmos lugares. Porque a visão que nos leva para lugares mais altos, mais longe, mais distantes, não é essa daqui, mas sim a nossa visão sobrenatural. É essa que nos leva para lugares que nós nunca estivemos. Quando aqui diz que ele era um cego de nascença, é porque ele só conheceu essa realidade. Existem pessoas que há muito tempo, talvez não de nascença, estão presos ao mesmo mundo, à mesma realidade. São sempre os mesmos resultados, são sempre as mesmas medidas, são sempre os mesmos problemas e não conseguem passar disso. E tendo dito isso, o Senhor cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou. Repita comigo: vendo. Essa história é muito curiosa. Por muitas vezes, eu já fiquei me perguntando, mas por que o Senhor cuspiu no chão, fez barro e passou barro e saliva nos olhos deste homem? Até que um dia me explicaram. Antigamente, nesse tempo, nessa época, quando pessoas, seja enfermas, aleijadas, leprosas, cegas, pessoas passavam perto dessas pessoas, elas eram consideradas amaldiçoadas. E como um sinal de menosprezo, confirmando essa maldição, as pessoas passavam perto dessas pessoas e faziam, cuspia no chão. Só que nós sabemos que o Senhor pega as coisas loucas deste mundo e confunde os sábios. Então, para ele mostrar que aquilo não era desgraça, não era sinal de menosprezo e nem de desprezo, o que ele fez? Só que daquilo que significava humilhação, com Deus é diferente. Então, aquilo que por muito tempo foi causa de humilhação em nossas vidas, aquilo que por muito tempo representava uma situação do qual nós nos sentíamos inferiores, o Senhor pega essa mesma situação e realiza aquilo que nós não conseguíamos nem imaginar. E o que é mais lindo, olha o que diz a seguir. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este mesmo homem que, repita comigo, costumava ficar sentado mendigando? Se ele costumava, é porque ele já não fazia mais. É porque o velho homem tinha morrido. É porque aquela situação, aquela realidade já tinha caído por terra. Quando eu disse que não é essa visão que te leva para longe, mas sim a sua visão espiritual, é porque esse homem passou a ver de uma forma sobrenatural. A falta de visão traz problemas? Sim. Repita comigo: a cegueira traz pobreza. Por isso, se vocês pegarem a grande maioria dos cegos na Bíblia, eles mendigavam. Bartimeu, a mesma coisa. Era um cego, então o que ele fazia? Ele mendigava. Então nós vemos o Senhor realizando algo, repita comigo, inédito. Ele nunca tinha visto. Ele era cego de nascença, mas ele passou a ver. Olha o que diz no versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Olha como está na NVT. Desde o princípio do mundo, repita comigo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Então o Senhor pegou aquela realidade e transformou por completo. Há quanto tempo muitos não estão presos a essa mesma realidade? Muitos pela cegueira estão vivendo misérias, muitos por conta dessa cegueira não conseguem sair do lugar, muitos por conta dessa cegueira não conseguem caminhar para lugares distantes, para lugares cada vez mais longe. Mas o Senhor mudou.
O Senhor fez com que esse homem vivesse aquilo que ele nunca tinha vivido. E se vocês pegarem a Bíblia de fora a fora, a Bíblia é um livro cheio de situações inéditas. Olha o que diz em Números 27:1. Aproximaram-se as filhas de Zelofiade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maala, Noa, Oglá, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido filho? Repita comigo: dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Qual que era a realidade dessas mulheres? Nessa época, essa sociedade era uma sociedade patriarcal. Então, patriarcal, pai, homem. Tudo o que os homens, que os familiares conquistavam, sempre ficava para homens. Sempre ficava. Quando o pai morria, ficava para o homem, para o filho. Se não tinha filho, se perdia. Mas nunca para uma mulher. No caso, essas mulheres tiveram um posicionamento totalmente diferente. Porque para vivermos resultados inéditos, nós precisamos de uma atitude inédita. Então elas foram reivindicar. Porque elas não aceitavam aquela situação. E elas foram até Moisés. Nisso, quando elas falaram com Moisés, Moisés levou a situação delas ao Senhor. E por conta desse posicionamento diferente, elas romperam até mesmo com leis. E olha o que diz no versículo 5. Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhes disse: as filhas de Zelofiade, repita comigo, tem razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. O ser humano, ele carrega quase que no osso, na carne, uma característica terrível. Qual seria essa característica? Reclamação, murmuração e questionamento. Com certeza, inúmeras mulheres questionaram isso. Por quê? Por que nós não recebemos absolutamente nada? Era o nosso pai, como que não será entregue a nós? Só que é diferente. Todas reclamavam, só elas tiveram a capacidade de requerer, de pedir de uma forma diferente e com muita ousadia. Ao ponto de Moisés levar ao Senhor e dizer: você tem razão. Vocês têm razão. Não é justo. Só que isso, para essa atitude, foi necessária muita coragem. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar o filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-nas aos irmãos do seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Aquilo não foi somente algo inédito na vida delas. Foi inédito naquela sociedade, naquele tempo. Não existia a lei, mas uma lei foi criada para favorecer aquelas mulheres. Essa mudança de lei foi algo inédito. Então, seja de uma forma ou seja de outra, Deus mexe com circunstâncias, Deus mexe com pessoas, Deus mexe com o clima, Deus mexe até mesmo com a lei, para fazer algo inédito na sua vida. Marcos 2. Então muita gente se reuniu ali.
de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Essa é a mesma passagem que nós falamos ao longo da semana. Nós vemos um homem paralítico, preso àquela mesma situação, dependendo de 4 homens para ser carregado de um lugar para o outro. A falta de dependência em Deus acaba nos causando isso como consequência. A dependência de homens. Quantos não estão sendo carregados de um lugar para o outro, justamente por essa paralisia? E aqui nós estamos falando de uma pessoa paralisada fisicamente, mas quantos não estão paralisados profissionalmente, sentimentalmente? Quantos não estão paralisados emocionalmente e ficam dependendo do apoio de migalhas de pessoas? Só que por outro lado, aí entra a importância de nós andarmos junto com as companhias certas. No livro de Salmos 1 diz o seguinte: não se assente à roda dos escarnecedores, nem imite a conduta dos zombadores. Ou seja, as pessoas ao seu redor podem interferir no seu resultado? Sim, pode. No caso aqui, esse grupo de pessoas interferiu de forma positiva. Quando eles chegaram na casa, eles enfrentaram os desafios. Só que qual foi o ponto de partida? Eles tiveram disposição de ir até lá. Quantos nem disposição têm de ir até o determinado lugar? Por quê? Por conta do desânimo, da preguiça, da passividade. Só que eles foram. Quando eles se depararam com aquela multidão, eles não conseguiram entrar pela porta, nem pela janela. Mas se não é por um lado, é pelo outro. Se não é pelo outro, vai pelo telhado. E se não fosse pelo telhado, seria por outro meio. Esses homens estavam 100% decididos a viver uma vida extraordinária. Esses homens estavam decididos que da forma que eles entraram ali na casa onde Jesus estava, eles não iriam sair. Só que a mesma coisa é para nos livrarmos de determinadas situações. Se o problema não sair pela porta, repita comigo, ele vai sair pela janela. Se não for pela janela, ele vai sair pelo telhado. Se não for pelo telhado, de alguma forma ele vai sair, só que ele não vai continuar ali. E esse deve ser o nosso posicionamento. E depois que eles desceram ali, olha o que diz. Vendo, repita comigo, a fé que eles tinham, não era vendo a aparência e nem as circunstâncias. Porque muitos acabam se confundindo, achando que o Senhor opera milagres, que Ele vai realizar coisas estrondosas, simplesmente por Ele ver e Ele ficar com dó. Quando na verdade, o que chama a atenção de Deus é a nossa fé. Repita comigo, Deus não responde a problemas, Ele responde à fé. Deus realizou essa grande obra, não foi porque aquele homem era paralítico, mas porque Ele viu a fé daquele homem, a fé daqueles homens. Porque em nenhum momento vocês lerão aqui comigo, vendo o paralítico descendo, vendo aquela enfermidade, vendo aquela dificuldade, não, porque o foco do Senhor não está nisso, está na nossa fé. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus dizendo, repita comigo, nunca vimos nada igual. Do que nós estamos falando aqui? De algo inédito. Agora tira o paralítico e coloca você na história. Aqui nós vemos um homem que vivia carregado. Depois nós vimos um homem independente, que só dependia de Deus, não precisava de absolutamente ninguém.
Isso parece simples e óbvio, mas realmente é. O Senhor está tentando, ou melhor, qual que é o propósito do Senhor nesse romper? Para que nós possamos viver uma vida independente de pessoas e dependendo somente dEle. A realidade desse homem era a maca. Antes, a maca era o problema. Ele era carregado pela maca. Depois, ele teve autoridade sobre a maca. Ele carregou ela, e não o inverso. Juízes 3, versículo 9. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador. Repita comigo, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Para quem não sabe, Otoniel foi o primeiro juiz de Israel. Ou seja, ele foi algo inédito em Israel. Depois que Moisés e Josué morreram, o povo ficou entregue. Nisso entrou uma fase extremamente difícil, de grandes dores, de grandes aflições, de grandes lutas, porque no texto diz que eles não conheciam ao Senhor. E esse não conhecer ao Senhor trouxe problemas gravíssimos. E eles foram submetidos a um jugo extremamente difícil, pesado, mas o Senhor fez algo inédito. Ele levantou um homem que se posicionou como libertador, e aquela situação que era para ser caos, foi convertida em libertação. Era mudança, era um romper para um novo tempo. Olha o que diz em Juízes 15, versículo 15. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela, repita comigo, matou 1000 homens. De quem que nós estamos falando? De quem? Sansão. Nunca até aquele momento, nenhum homem tinha conseguido matar 1000 homens sozinho. E mais um projeto inédito que o Senhor levantou para realizar coisas grandiosas. Se a Bíblia diz que o Senhor não ficou nem mais velho nem mais fraco, os projetos inéditos nunca acabam. Eles sempre vão continuando. Sempre um projeto inédito atrás do outro. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos estão presos à mesma realidade, acreditando que a vida é somente isso e nunca vai passar disso. Mas o Senhor está dizendo para você nessa tarde, eu tenho algo novo para você, eu tenho planos novos para você, eu tenho um projeto inédito para você, você vai viver um novo tempo, você vai viver uma nova história, você vai viver uma nova realidade, você vai desfrutar de coisas totalmente diferentes. Então não defina a sua vida por um momento, porque aquele que está por vir é muito maior e melhor do que tudo que vocês vivenciaram até agora. Gênesis 21, do 1 ao 3. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara, repita comigo, engravidou, e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Isaque era um projeto inédito, era uma bênção inédita. Abraão e Sara nunca tinham vivido um sonho, a materialização de uns sonhos e projetos. Abraão e Sara, eles tinham tudo, só não tinham um filho, e esse era o maior desejo deles. Qual que é o seu maior desejo? Qual é o seu maior sonho? Quais são as suas maiores ambições? Repita comigo, chegou o tempo de eu viver novos sonhos e novos projetos. Aquilo que eu não vivi, eu vou viver. Existe um portal aberto exatamente para isso. Percebam que eu não estou nem explicando muito. As passagens são autoexplicativas. São situações que caminhavam de uma forma e vem o Senhor fez algo novo. Eram pessoas que viviam um estilo de vida e o Senhor veio e fez algo novo. Eram paralíticos que estavam presos a uma maca e o Senhor fez algo novo. Eram homens que tinham limitações e o Senhor tirou essas limitações e colocou eles dentro de algo novo. Eram homens que estavam presos a uma determinada realidade, o Senhor tirou a realidade velha e colocou em uma realidade nova.
Você precisa crer que essas histórias, tudo isso que nós estamos falando, não se trata daqueles homens, mas sim da sua vida. Então, se esses homens viveram coisas novas, coisas inéditas, vocês também vão viver. Êxodo 3, versículo 7. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora, repita comigo, agora o clamor, eu continuo, dos israelitas chegou a mim. Durante 400 anos, essa nação foi escrava dentro do Egito. Então, essa foi a realidade deles. Só que qual foi a bênção inédita que o Senhor liberou? Moisés. Nunca tinha tido um libertador para aquela nação. Eles sempre estiveram debaixo daquela situação humilhante, de grande sofrimento. O Senhor estava vendo, ele deixou claro: tenho visto a opressão sobre a vida do meu povo. Então o Senhor está vendo sim, parece que ele não está vendo, mas ele está vendo sim o que está passando na sua vida, e ele vai levantar algo ou alguém inédito para uma façanha, para algo grandioso na sua vida. Você só não pode perder a capacidade de crer. Eu ainda conversava com uma mulher essa semana. Ela disse que a vida dela ficou paralisada de tal forma que ela perdeu a esperança, acreditando que Deus tinha abandonado ela. Mas Deus não nos abandonou. Não, muito pelo contrário. O que nós estamos vivendo é somente uma oportunidade de nós vivermos aquilo que nós ainda não vivemos. Se o teu desejo é Isaac, chegou a hora de viver esse Isaac. Se nós pegarmos Samuel e Ana, Ana nunca tinha tido um filho. E qual que foi a vitória inédita? Samuel. Ela nunca tinha desfrutado daquela vitória, daquela alegria. Mas o Senhor veio e fez algo novo. Durante a travessia deles no deserto, nunca tinha saído água da rocha. Mas saiu. O maná veio. O maná, a provisão diária do Senhor, foi algo inédito. A travessia pelo Mar Vermelho, a abertura do mar, nunca tinha acontecido. Mas o Senhor faz coisas novas, coisas inéditas, para nos favorecer, para nos honrar, para quebrar esse padrão, para que essa realidade cesse e tenha início a uma nova realidade. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então não importa o que aconteceu na sua vida. O que você precisa entender? Deus está te impulsionando para viver algo novo. Deus está te impulsionando para viver mais. E essa foi uma frase que o Senhor disse para Davi: se não fosse suficiente o que eu tenho te dado, era só você ter me pedido mais. É o suficiente o que vocês estão vivendo? Essa realidade é o suficiente o que vocês querem? Então o Senhor está dizendo: se não é o suficiente, peça mais, porque eu vou lhe dar. Se você não está contente com essa medida, peça mais, que eu vou lhe dar. Se algo ainda não aconteceu, peça. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate a porta será aberta. Sofrimentos, dores, tudo isso é considerado leve, passageiro e momentâneo. Deus quer te levar para uma realidade totalmente diferente, uma realidade totalmente nova. Só que você precisa crer que Deus é o Deus que faz coisas novas. Não busque um Deus que melhora, mas sim um Deus que muda. Um Deus que literalmente substitui aquilo para acrescentar algo totalmente diferente. Se está faltando, Deus acrescenta.
Se está em dificuldade, Deus supre. Se existem enfermidades, Deus cura. Nós só precisamos de um posicionamento de fé. Se coloque de pé todos, por favor. Se você não quer ficar mais nessa situação, se você não quer mais repetir ciclos, o que dirá Deus? E como eu sei disso? Se em Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal. Se a sua vida está de mal a pior, se as coisas não estão caminhando, o Senhor não quer que você continue nessa vida. Por isso, constantemente, Ele nos impulsiona para vivermos coisas novas. Só que para um novo templo, é necessário um novo você. Para uma nova história, é necessário um novo você. Para uma nova vida, novos resultados, é necessário um novo você. Entenda que aquelas mulheres, elas reivindicaram algo que não existia. Mas o Senhor fez com que algo novo surgisse do nada, para favorecê-las. E se Deus foi com aquelas mulheres, Ele também será com você. Se o Senhor curou aquele cego, o paralítico, existe algo que Ele não possa curar na sua vida? O que vocês estão vivendo nessa tarde, o Senhor está colocando um ponto final. E coisas novas vão surgir. É um novo tempo, não de choro, não de tristeza, não de angústias, mas um tempo de grandes alegrias, um tempo de grandes vitórias. Entenda, não se preocupe com o que o Senhor vai fazer, mas sim com aquilo que você está fazendo. Porque de qualquer forma, o Senhor é a lei, o Senhor é a verdade, Ele tem o controle sobre absolutamente tudo. Então, se não for de um jeito, se não for de outro, Ele vai criar algo novo na sua vida. Olha o que diz em Isaías 43, o 18 e 19. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando das velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Repita comigo. Vou fazer uma coisa. O quê? O Senhor não vai fazer mais do mesmo na sua vida. Só que se nós queremos que o Senhor nos trate de uma forma diferente, a mudança começa daqui para lá, e não de lá para cá. Ele não quer te entregar as mesmas coisas, mas sim coisas totalmente diferentes. Olha como está em outra tradução. Não lembrem, nem considerem as coisas passadas. Em outras palavras, esquece o que já se foi, porque o que o Senhor tem para você não tem nada a ver com as coisas passadas. Você estava acostumado com um tipo de medida, o Senhor está falando que eu vou te entregar uma medida totalmente diferente. Você estava acostumado a um tipo de mundo, a um tipo de realidade, mas o Senhor está te falando, eu vou te colocar em uma realidade diferente. Nada são em comparação com aquilo que irei realizar. Repita comigo, será algo inteiramente novo. Por isso eu gostaria que vocês fechassem os olhos, por favor. Antes de você orar, eu gostaria que você focasse na sua realidade hoje. Focasse na sua vida hoje. Pense em como está a sua vida hoje, o seu financeiro, a sua saúde, o seu casamento, a sua vida sentimental, emocional. Foque nisso por um instante. Muitos estão acostumados a trabalhar e as coisas não darem certo. Outros já se habituaram a viver debaixo de humilhação, já se acostumaram, então se tornou algo extremamente normal. Mas você não pode tratar como normal aquilo que não é normal.
Porque o normal de Deus para você não é isso. Ele quer fazer algo novo, algo inédito. Ele está te levantando para um outro nível, para uma outra realidade. Ele está te levantando para um outro patamar, para você viver uma vida completamente diferente. O Senhor quer o seu posicionamento diferente, porque o diferente Ele já tem preparado para você. Só que você precisa ter uma atitude ousada, corajosa. Você não sabe o que você vai encontrar, mas mesmo assim você tem que ter a coragem de sair de onde você está. E mesmo que você se depare com uma casa cheia, com uma casa lotada, se não for pela porta, você vai entrar pela janela. Se não for pela janela, você vai pelo telhado. Se não for pelo telhado, você não vai parar, mas de alguma forma você vai entrar. E da mesma forma os problemas vão sair. Quantos não estão com a vida paralisada? Presos ao mesmo nível, à mesma realidade, travados, bloqueados, a vida não caminha por nada. Mas se o Senhor teve poder para mudar uma lei, criar uma lei que não existia, se Ele teve poder para curar o ventre de Sara, para trazer à existência aquilo que nunca existiu na vida deles, se aquele cego que nunca viu em toda a sua vida teve o poder para enxergar, e ele sair daquela miséria, daquela pobreza, se o Senhor realizou algo novo, tirando água da rocha, enviando maná dos céus, o que Ele não pode fazer por você? Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu não quero mais viver a mesma vida, eu não quero mais viver os mesmos resultados, eu não quero mais viver um pouco mais do mesmo, eu não quero mais sofrer com os mesmos problemas, não, muito pelo contrário, meu Deus, eu quero viver algo inédito, eu quero viver algo novo, eu cansei do mesmo, eu cansei da mesma medida, eu cansei da mesma porção, eu cansei dos mesmos resultados, eu cansei das mesmas lutas, eu cansei das mesmas dores, não, meu Deus, eu não quero mais isso. Apresente a sua vida ao Senhor, apresente o que tem se repetido, e diga: meu Deus, eu não quero, meu Deus, eu cansei de trabalhar, e nada acontecer, eu cansei de me esforçar, e de nada dar certo, eu cansei, meu Deus, de viver a mesma vida conjugal, eu cansei das mesmas dores, eu cansei das mesmas brigas, eu cansei das mesmas divisões, meu Deus, eu cansei dessa enfermidade, por muito tempo eu carreguei ela, mas hoje eu não vou carregar mais, por muito tempo ela esteve junto comigo, mas ela não estará mais, eu vou viver algo inédito, eu vou viver um algo inédito, eu vou viver um algo inédito, eu vou viver uma nova história. Diga isso: eu vou viver algo diferente, eu vou viver algo extraordinário, eu vou viver algo excepcional, eu vou viver algo incomum, eu vou viver algo anormal, eu vou viver algo extremamente raro, eu vou viver algo especial, eu vou viver algo novo, algo sem precedentes, porque o Senhor não tem a mesma coisa para mim. Se na sua palavra mesmo diz: tirareis fora o velho para colocar o novo, então o Senhor também vai tirar, meu Deus, a velha vida, os velhos resultados, as velhas dores, e coloque algo novo, coloque bênçãos novas, coloque, meu Deus, envie novas bênçãos, novas vitórias, e eu vou desfrutar de tudo aquilo que não era comum na minha vida, eu vou viver tudo aquilo que não era normal, eu vou viver aquilo que, meu Deus, até o dia de hoje eu não vivi, eu vou viver coisas inéditas, eu vou viver coisas inéditas, declare isso sem parar: eu vou viver coisas inéditas, coisas novas no meu casamento, eu vou viver coisas inéditas, coisas novas na minha vida sentimental, eu vou viver coisas inéditas no meu profissional, eu vou viver coisas inéditas, eu não vou mais viver a mesma vida, eu não vou mais viver a mesma realidade, não, muito pelo contrário, eu estou aqui me posicionando com ousadia. Quando aquele paralítico entrou na casa onde o Senhor estava, ele não saiu do mesmo jeito, então diga a mesma coisa: eu estou na casa onde o Senhor está, então eu não posso sair do mesmo jeito, eu não vou sair carregando os mesmos resultados, eu não vou sair carregando a mesma vida, eu não vou sair carregando os mesmos problemas, eu não vou sair carregando as mesmas dores, eu não vou sair carregando as mesmas dificuldades, não, muito pelo contrário, meu Deus, eu sei que o Senhor tem um novo tempo para mim, eu sei que o Senhor tem novas vitórias, crie onde não existe, faça acontecer onde não vinha acontecendo, que possa florescer a minha vida como
nunca floresceu antes, que a minha vida venha frutificar, que a minha vida venha avançar, que a minha vida venha sair, meu Deus, dessa monotonia, que ela não venha ficar, meu Deus, nesse ciclo vicioso. Não, muito pelo contrário, eu sei que o Senhor está fazendo algo inteiramente novo. Meu Deus, eu sei que quando o Senhor curou aquele cego de nascença, meu Deus, desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de viver algo como aquilo, ninguém conseguiu realizar algo como aquilo, ninguém, absolutamente nada. Então declare o novo que você vai viver. Quais são as coisas novas que o Senhor vai entregar nas suas mãos? E diga com muita fé, porque o Senhor não está focando na sua vida, no seu problema, Ele está focando na sua fé, a sua fé que vai chamar a atenção dEle. Então declare: meu Deus, a partir de hoje, eu vou viver uma nova história, eu vou viver uma nova fase, eu irei viver novos resultados, eu vou viver, meu Deus, uma nova glória, eu vou viver novas bênçãos, eu vou desfrutar de um tempo totalmente diferente, de um tempo especial, de um tempo incomum, meu Deus, porque eu creio no seu poder, e eu sei que o meu clamor está chegando ao Senhor. Declare isso: eu sei que o meu clamor está chegando ao Senhor, eu sei que o meu clamor está chegando ao Senhor. Meu Deus, por muito tempo eu estive escravo dentro de uma situação, por muito tempo eu fui escravo de um problema, mas assim como o Senhor levantou Moisés para libertar aquela nação, meu Deus, me levante para que eu possa libertar, meu Deus, o meu casamento, a minha vida, a minha família, a minha empresa. Eu sou o libertador, eu sou o projeto inédito, eu sou o projeto inédito do Senhor. Diga o que você vai viver nesse ano, o que você vai viver nesse mês. Quais são as coisas que ainda você não teve resultado, mas você vai ter? Quais são as Jericós? Quais são os problemas que vão cair por terra de uma vez por todas? Quais são os problemas que você nunca venceu, mas que você vai vencer? Quais são as vitórias inéditas que você vai conquistar? Então declare: meu Deus, eu não, até o dia de hoje, eu ainda não consegui vencer essa enfermidade, mas essa enfermidade vai cair por terra hoje. Essa é a minha vitória nova. Meu Deus, por muito tempo eu fiquei escravo desses problemas financeiros, dessas dívidas, mas essas dívidas vão cair por terra e eu vou receber uma vitória nova. Por muito tempo, meu Deus, estive escravo da mesma escassez, da mesma miséria, das mesmas dificuldades, das mesmas dores, mas eu não vou mais viver a mesma vida. Eu vou viver uma nova vida, eu vou viver uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Esqueçam o que se foi, não viva do passado, não esteja preso às coisas que aconteceram, mas sim focando nas coisas que vão acontecer, e aquilo que vai acontecer, declare isso: é incomparável, é incomparável, é incomparável. Eu sei que o Senhor vai fazer algo, meu Deus, totalmente diferente, eu sei que o Senhor vai fazer algo inteiramente novo, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai me surpreender, eu sei que o Senhor vai me favorecer de alguma forma ou de outra. Não, se não é pela porta, é pela janela, se não é pela janela, é pelo telhado, mas o Senhor vai me surpreender. Declare isso sem parar: o Senhor vai me surpreender, o Senhor vai me surpreender, o Senhor vai me surpreender, o Senhor vai me surpreender. Se não é de um jeito, é de outro, mas o Senhor vai me surpreender sim, o Senhor vai me surpreender, o Senhor vai me tirar dessa realidade. Eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu sei que o Senhor vai me promover, e tudo aquilo que eu não vivi, eu vou viver um ano extraordinário, um ano incomparável. Aquilo que o Senhor vai realizar na minha vida será incomparável. Meu Deus, eu peço que o Senhor intervenha em favor do seu povo, eu peço que o Senhor visite, meu Deus, cada um dos lares, eu peço que o Senhor visite os lugares onde o seu povo precisa de resposta, meu Deus, e comece a abençoá-los, comece a promovê-los, comece a entregar aquilo que eles ainda não viveram, comece, meu Deus, a realizar na vida dele aquilo que eles não puderam desfrutar. Meu Deus, comece a colocá-los nos lugares mais altos. Meu Deus, não é costurar o novo no velho, não, é tirar a vida velha, é apagar a velha. Meu Deus, eles estão tendo a oportunidade de um novo recomeço. Então apresente ao Senhor, diga como será o seu recomeço, como será a sua nova vida, como será esse seu novo tempo. Então diga: meu Deus, esse tempo vai ser um tempo onde eu não vou conhecer a dor, esse tempo será um tempo onde eu não vou conhecer o fracasso, esse tempo eu não vou conhecer, meu Deus, as enfermidades, não, muito pelo contrário, eu não vou mais conhecer a derrota, mas sim a vitória. Eu não vou mais saber o que significa uma vida de derrota em derrota, e fracasso em fracasso, não, muito pelo contrário, meu Deus, somente uma vida de vitória em vitória, e sempre para vitórias muito maiores, uma vida de glória em glória, e sempre
Senhor prepara glórias muito maiores. Então declare, meu Deus, eu sei que o Senhor vai mudar, eu sei que o Senhor vai transformar. Se não é de um jeito, não é de um outro, eu vou atravessar esse portal, mas eu vou viver essa nova história, eu vou viver esses novos resultados, eu vou viver essas novas bênçãos, eu vou viver o impossível do Senhor, eu vou viver o sobrenatural do Senhor, eu vou viver novas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Com os seus olhos fechados, sua mão no coração, não diga nada. Assim como no início, eu pedi para que vocês focassem nas coisas velhas na sua vida de hoje, agora você vai fazer o inverso. Com seus olhos naturais fechados, os seus olhos espirituais abertos, vejam as coisas novas chegando até você, veja as coisas novas dando certo, veja as novas bênçãos sendo entregues, veja os novos resultados, veja as novas conquistas, veja o Senhor te surpreendendo, veja o Senhor te favorecendo, porque não são os seus olhos naturais que vão te fazer caminhar a longas distâncias, mas sim os seus olhos espirituais. A sua vida vai alcançar onde a sua fé chegar, onde os seus olhos conseguirem ver, é neste lugar que você vai conseguir estar. Então veja tudo dando certo, veja tudo caminhando, veja a sua vida frutificando, veja os seus resultados acontecendo, veja tudo fluindo, a sua vida financeira, familiar, conjugal, sua saúde, absolutamente tudo. E não duvide, Deus quer fazer algo inteiramente novo, não em partes, mas totalmente novo, algo inédito, algo que vocês não viveram. Tão somente creia, tão somente confie, não duvide em seu coração, mas creia que o Senhor vai te surpreender, sim. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, eu peço que o Senhor age em favor de cada uma das pessoas que aqui estão. Meu Deus, eu sei que o inédito é muito individual, depende de cada um, mas eu peço que o Senhor realize obras novas na vida do seu povo, que o Senhor entregue medidas, porções muito maiores, muito melhores, que o Senhor torne, meu Deus, comum aquilo que não era comum, que aquilo, meu Deus, que acontecia ou nunca aconteceu na vida do seu povo, que todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que estão nos acompanhando para a transmissão, que eles possam viver, que o Senhor possa entregar bênçãos especiais, surpreendentes, sem precedentes, que o Senhor possa surpreendê-los de uma tal forma, meu Deus, que eles se encontrem numa posição de somente de agradecer, que tudo aquilo que estava travado venha a ser destravado nessa tarde, que tudo aquilo que não estava dando certo, que passe a dar certo, que tudo aquilo que não vinha fluindo, que passe a fluir, e que o seu povo possa viver uma nova história, que os seus, que aqueles que aqui estão, possam viver, meu Deus, resultados extraordinários. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu determino que tudo aquilo que vocês não viveram, tudo aquilo que é novo, vocês vão viver a partir dessa tarde. Atravesse os portais e viva uma nova história, viva uma nova vida, viva novas bênçãos, conquiste aquilo que você não conquistou, avance para lugares que você ainda não avançou, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo todas as áreas da sua vida, e determino um ano poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligada nos céus. Meu Deus, faça algo novo na minha vida, faça algo inédito, me surpreenda, tudo aquilo que eu não vivi, meu Deus, que eu possa viver algo novo e diferente de tudo aquilo que eu já vivi até então, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.